Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula será apenas correção, tá bem? Das atividades que eu deixei na aula anterior. São essas páginas aqui, 239, 240, 241, e também tem algumas atividades complementares. Vamos lá, na página 239, pessoal, é preciso fazer a leitura de um texto. Este texto, o título dele é Belo Horizonte ontem e hoje. Está falando sobre as mudanças que aconteceram na cidade de Belo Horizonte, as transformações e o que deixou de existir e o que substituiu, o que foi construído como novo, né? Então, este texto retrata sobre todas essas transformações. Número 1. Leia o texto a seguir e depois realize as atividades. O narrador faz uma descrição da paisagem. Que elementos do espaço geográfico ele cita? O narrador então cita as casas, arranha-céus, o piso das ruas, os bancos da praça, os meios de transporte, o comércio, né, que são as livrarias, dentre outros. Letra B. Quais foram as transformações que a paisagem de Belo Horizonte sofreu no período descrito pelo autor do texto? Casas antigas foram substituídas por casas e edificações mais modernas e por casas comerciais. Parte da arquitetura foi não somente modificada, mas também demolida, destruída, né? Bem como árvores arrancadas para dar lugar a novas construções. Letra C. O autor explica por que essas transformações ocorreram. Segundo o autor, as transformações ocorreram em nome do progresso municipal. Como assim, em nome do progresso municipal? Em nome do progresso da cidade, né? Do crescimento da cidade, do crescimento econômico, urbano e também populacional. Letra D. Você já experienciou retornar a um lugar que conhecia e perceber que está diferente? Converse com os colegas. Essa é uma resposta pessoal, tá bem, sexto ano. Geralmente, vocês podem fazer essa observação quando viajam para o interior, né, para a casa ou de avós, ou de amigos, ou também quando vão à praia, né? Geralmente a gente consegue observar também construções novas. Ou no nosso dia a dia também, até mesmo no bairro onde a gente vive, a gente consegue perceber essas mudanças. Página 240. Como podemos diferenciar paisagens antrópicas ou humanizadas e paisagens naturais? Exemplifique. Paisagens antrópicas são aquelas que foram modificadas por meio da intervenção humana. Cultivos, edifícios, avenidas asfaltadas, viadutos, túneis, pontes. Já as paisagens naturais são aquelas que não sofreram alteração humana, ainda que existem independente da ação humana. A vegetação nativa, o relevo, o solo, as rochas. Número 2. Cite alguns motivos que levam as pessoas a modificar um espaço natural. A necessidade de construir moradias, escolas, hospitais, rodovias, de efetuar o cultivo de plantas e a pecuária, de criar espaços de lazer para a população, de criar vias de circulação, de construir indústrias, dentre outros. 4. É possível observar uma paisagem por meio de fotografias? Observem novamente as fotos das paisagens que ilustram o capítulo e respondam. Na opinião de vocês, em qual das paisagens houve maior interferência humana? Por quê? Na opinião de vocês, está bem, sexto ano, mas é interessante vocês observarem qual paisagem há a predominância de elementos antrópicos, de elementos culturais, e qual paisagem há a predominância de elementos naturais. Não podemos nos esquecer que as paisagens, né, elas são o resultado da construção social e também da construção natural. Temos que lembrar também que as paisagens elas não são estáticas, elas são dinâmicas e estão em constante processo de transformação. Seja essa alteração realizada pela sociedade humana, ou seja essa alteração realizada por elementos naturais também.
Número 5. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Essa frase é de Milton Santos e está disponível no livro A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. O que você entende por formas da paisagem? As construções naturais e sociais que estão em constante processo de modificação, e sobretudo aquelas construções antigas que coexistem com as construções mais recentes também, né? Letra B. Dê exemplos de formas da paisagem criadas em momentos diferentes que coexistem no momento atual. De acordo com o conhecimento de vocês, tá? Mas um bom exemplo são edifícios novos, prédios novos, ao lado de construções mais antigas. 6. O espaço geográfico, como também as paisagens, pode revelar as desigualdades sociais. Além das fotos que você observou neste capítulo, que mostram desigualdades sociais na paisagem, os mapas de um bairro, de uma cidade, de um país ou de todo o mundo, e as tabelas podem revelar essas desigualdades no espaço. O quadro a seguir mostra as unidades da federação, os estados e o Distrito Federal pelo rendimento médio das pessoas em 2017. É a renda per capita, ou seja, por pessoa, né? A renda média da população de cada unidade. Então, nesse quadro estão todas as unidades da federação e o Distrito Federal, são dados de 2017, mostrando a renda per capita. Quais as unidades da federação com maiores rendimentos médios e quais as com os menores rendimentos médios? As 3 unidades da federação mais ricas são Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. As 3 mais pobres em termos de rendimentos médios da população são Maranhão, Alagoas e Pará. Página 241. Observe a foto. Morro de São Paulo, em Caiuru, Bahia, foto de 2016. O que a gente observa nessa imagem? A presença de elementos naturais e a presença de elementos antrópicos também. É claro que a gente observa que, de acordo com a foto, né, pelo espaço que a gente consegue observar, é que há a predominância dos elementos naturais em relação aos elementos antrópicos. Em duplas, elaborem um pequeno texto sobre os elementos culturais e naturais da paisagem. Esse texto podia ter sido feito individualmente, tá bem? Para vocês elaborarem este texto, vocês precisam observar as paisagens, reconhecer os elementos antrópicos, né? E os elementos naturais também. Pode-se apontar também que os elementos naturais da paisagem podem ter sido modificados pela ação humana nesse lugar. E pode dizer também, em relação ao aspecto econômico, né, sexto ano, dizer que esse local pode ter sido construído em função da atração turística, para atrair turistas, né, girando assim a economia. Número 2. Para ler uma paisagem, é preciso observar seus elementos. Uma maneira de facilitar a leitura de uma paisagem é separá-la em planos. Isso permite analisá-la mais detalhadamente. O plano de uma paisagem é a observação de seus elementos por partes. Vemos desde os elementos que estão mais próximos do plano A até os mais distantes, plano B e C. Observe na imagem a seguir os 3 planos da paisagem identificados com as letras A, B e C e faça o que se pede. A imagem é essa, tá bem? Observem aqui que no plano A são os elementos mais próximos, tá bem? No plano B são os elementos mais afastados e no plano C os elementos mais distantes ainda. Quero chamar a atenção de vocês para que no plano A e no plano C há a predominância de elementos naturais, se comparado ao plano B, que há a predominância de elementos antrópicos, né? São os prédios construídos pela sociedade humana. Letra A.
Elabore uma lista dos elementos naturais e uma lista dos elementos culturais de cada plano da paisagem, de cada um. Então, plano A, lago e patos, elementos naturais. A vegetação do parque foi plantada pelo ser humano, por isso não é considerada um elemento natural. Plano B, não há elementos naturais. Os prédios são elementos culturais. Plano C, o céu e as nuvens são elementos naturais. Não há elementos culturais. Letra B. Como os elementos da paisagem estão distribuídos no plano A, B e C? Os elementos naturais estão concentrados nos planos A e C, já os elementos culturais concentrados no plano B. Que cores predominam em cada um dos planos? Plano A, tons de verde, plano B, tons de cinza e marrom, e plano C, azul. Letra D. As cores predominantes em cada plano podem mudar em que situação? Sim, nos planos A e B, as cores podem mudar de acordo com a interferência humana na paisagem. No plano C, as cores podem mudar no decorrer do dia, de acordo com as mudanças no tempo atmosférico ou com a intensidade da luz solar. Letra E. Que atividades humanas ocorrem nessa paisagem? No plano A, destaca-se um parque, espaço destinado a atividade de lazer, a diversão. No plano B, destacam-se prédios residenciais destinados à moradia. Letra F. Como você imagina que é o lazer das pessoas que vivem nesse lugar? Justifique a resposta. É uma resposta pessoal, tá bem? Vocês precisam analisar, pensar sobre a importância dos espaços de lazer em uma cidade, pensando, inclusive, sexto ano, que o lazer ele faz parte de um bom padrão de vida, da diversão. Letra G. Você percebe algum vestígio do passado? Que elementos demonstram isso? Também é uma resposta pessoal, mas é importante a gente saber que a paisagem ela está em constante transformação. A paisagem ela não é estática, ela é, pelo contrário, muito dinâmica. Agora será a correção das atividades complementares. De que maneira as paisagens humanizadas refletem as desigualdades sociais? Ao observar uma paisagem, podemos perceber que a sociedade humana que ocupa esse espaço se organiza sob o ponto de vista da hierarquia ou das desigualdades sociais. Por exemplo, em uma mesma cidade, podemos observar residências amplas e luxuosas ao lado de comunidades com moradias precárias, São essas diferentes paisagens que refletem as desigualdades sociais, diferença de moradia, diferença de uso e ocupação do solo. 2. Como se caracterizam as sociedades sustentáveis? Utilizam o que a natureza oferece para a sua subsistência, constroem um espaço ocupado em que as desigualdades sociais não são evidentes, que não demonstram uma hierarquia, que não demonstra a diferença de poder aquisitivo também. Número 3. Explique a frase. As paisagens refletem a sociedade que as ocupa, que as construiu ou as modificou. Tem que explicar essa frase dentro do contexto de apropriação do espaço geográfico e apropriação também dos recursos naturais. Então, as paisagens que vemos resultam das atividades da sociedade que extraiu, transformou e moveu bens econômicos para determinados lugares em detrimento de outros, ou seja, tem locais bem desenvolvidos em relação a locais menos desenvolvidos. E assim podemos dizer que nas paisagens, principalmente das grandes e médias cidades, estão expressas as desigualdades e diferenças sociais. 4. Que relação pode ser estabelecida entre a sociedade moderna industrial e as transformações aceleradas da natureza e na paisagem? O uso de maquinário e o uso da tecnologia, promovendo todas essas transformações. Número 5. Faça uma análise da imagem da página 238, indicando o que essa imagem representa.
A imagem representa as desigualdades sociais mais visíveis, sobretudo no uso e ocupação do espaço, com as diferentes moradias, moradias mais luxuosas com moradias ao lado de moradias mais precárias. Então, essa paisagem ela reflete a diferença, inclusive, do poder aquisitivo. Bom, sexto ano, finalizamos a correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.